Olá pessoal, bem, dando sequência à nossa videoaula, nós tínhamos falado na primeira videoaula uma introdução aos circuitos, falando o que era uma fonte de voltagem, o que era um resistor. Bem, agora, dando sequência à nossa aula, eu faço a seguinte pergunta: e se nós tivermos dois ou mais resistores acoplados junto à fonte de voltagem, como a gente faz para calcular a corrente que passa por esses resistores? Como a gente faz para calcular as voltagens? Bom, lembrando o seguinte, nós ainda vamos nos valer da lei de Ohm, que diz que V igual a RI. Só que para nós sabermos a corrente total que passa pelo circuito, nós temos que calcular a resistência equivalente. Resistência equivalente é o seguinte: é uma resistência, como se fosse de um resistor apenas, que é equivalente à resistência de uma associação de N resistores. Bem, essas associações são de dois tipos. Primeiro, associação em série, e segundo, associação em paralelo. Vamos ver o que significa cada uma dessas duas associações de resistores. Bem, o que é uma associação em série? É quando um resistor está acoplado ao outro. A ponta de um está acoplado à ponta do outro. E as outras duas extremidades de cada um dos resistores está acoplado a alguma outra parte do circuito. Vamos ver esse exemplo aqui que vai ficar mais claro. Por exemplo, imagine o resistor de 3 ohms e um de 2 ohms. Poderia ser qualquer valor, mas eu botei esses dois porque são valores arredondados, assim, bonitinhos. Bem, então esse primeiro resistor tem uma extremidade A e uma extremidade B. O segundo tem uma extremidade B e uma extremidade C. Aqui eles estão soltos. Agora, se nós fizermos a associação em série, o que nós faremos? Nós acoplaremos a extremidade B do primeiro resistor à extremidade B do segundo resistor e nós teremos esse tipo de associação aqui. O primeiro resistor em série com o segundo, né? Então, quando os resistores estão conectados desta forma, nós dizemos que eles estão associados em série. Resistores ou simplesmente dizemos que eles estão em série, né? Mais tarde nós veremos como se calcula a resistência equivalente de resistores em série. Não é difícil, é fácil, só você prestar atenção. Bem, e agora, o que é uma associação em paralelo? Vamos ver o seguinte, fazer uma coisa parecida com o que a gente fez aqui com os resistores em série, que é primeiro mostrar eles soltos e depois mostrar eles acoplados, aqui no caso em paralelo. Então, no primeiro resistor, nós temos um resistor aqui de 7 ohms e aqui um de 9 ohms. E vamos supor aqui, né, que o primeiro resistor tem uma extremidade A, outra B. O segundo tem uma extremidade C e a outra D. Aqui eles estão soltos. E agora vamos ver como eles se conectam em paralelo. Vejam, aqui é diferente da associação em série. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conectar a extremidade A do primeiro resistor com a extremidade C do segundo resistor. Fica esse ponto AC. E conectaremos a extremidade B do primeiro resistor à extremidade D do segundo resistor, ficando um ponto onde estão conectados, o ponto BD. Então, quando os resistores estão conectados desta maneira, dizemos que eles estão associados em paralelo, ou simplesmente são resistores em paralelo. Também, assim como a associação em série,
nós veremos mais tarde como se calcula a associação em paralelo. Vejam o seguinte, gente, comparando aqui com a associação em série, nós plugávamos uma extremidade de um resistor na outra do outro. Aqui não, aqui nós plugamos uma extremidade na outra e a segunda na segunda. Entende? É diferente. Vocês reparem que essa figura aqui desse slide amarelo é diferente dessa aqui dos resistores em série. Dá para notar visualmente, certo? Bem, e a associação em paralelo? Como calculamos a resistência equivalente da associação em paralelo? Vejam, aqui podemos ver que o R1 e o R2, o resistor 1 e o resistor 2, estão associados em paralelos. Por quê? Porque eles estão semelhantes a essa figura aqui, certo? Bem, então a resistência equivalente nada mais é do que a gente imaginar que nós estamos trocando esses dois resistores por um resistor que tem uma resistência que é a mesma dessa associação entre esses dois. A resistência equivalente que eu falo é uma resistência entre os pontos A e B, conforme está aqui. Bem, como se calcula então a resistência equivalente da associação em paralelo? Ora, utilizamos esta fórmula aqui, que não será demonstrada, mas qualquer coisa vocês deem uma olhada num livro. Eu apenas enunciarei e mais tarde na outra videoaula eu farei um exemplo numérico para a gente calcular. Então, o que diz? Que a recíproca da resistência equivalente é igual à recíproca do resistor 1 mais a recíproca do resistor 2 mais a recíproca do 3, do 4, do 5, do N, etc. Até N resistores. Bem, por que eu botei aqui só 2? Porque geralmente o que eu vou trabalhar aqui com vocês vão ser apenas associação em paralelo de dois resistores. Não precisamos complicar mais do que isso, porque daí o resto é matemática. Aqui nós estamos interessados no conceito físico que está por trás da resistência equivalente. Vejam, gente, que se a gente tivesse um resistor R3, por exemplo, acoplado em paralelo aqui entre os pontos A e B, por exemplo, nós poderíamos pôr ele aqui o resistor e o plugado na extremidade B. Então poderíamos ter mais um R3 mais um R4. Podemos associar N resistores em paralelo, tá? Daí para calcular a resistência equivalente é só fazermos e irmos somando a recíproca dos outros N resistores que estão em paralelo, certo? Bem, um exemplo aqui, ó. Nós temos um circuito, uma fonte de voltagem, uma pilha, né? E aqui nós temos dois resistores em paralelos, um de 2 ohms e o segundo de 4 ohms. Bom, vamos utilizar a fórmula esta aqui na caixinha azul e vamos calcular a resistência equivalente entre esse ponto que poderíamos dizer A e o outro ponto B. Bom, então a resistência equivalente igual à recíproca do primeiro, que é 1 sobre a resistência 1, que é 2 ohms, 1 sobre 2 ohms, mais a recíproca do segundo, que é 1 sobre 4 ohms. Aqui a gente simplesmente faz um MMC. O MMC entre 4 e 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, 2 mais 1 dividido por 4 dá 3 quartos. Gente, aqui eu gostaria de fazer um alerta para vocês, porque eu já tive muitos alunos meus que erravam o cálculo nesta etapa, porque aqui não está resolvido o valor da resistência equivalente.
Aqui está calculado a recíproca da resistência equivalente. Nós temos que fazer o que agora, gente? Temos que continuar, nós temos que isolar o REQ, a resistência equivalente. Não é o 1 sobre a resistência equivalente. Nós queremos o valor de R equivalente. Então, o que a gente faz? Multiplicamos em x. 3 vezes RQ igual a 4 vezes 1. Que é aqui, ó. 3 vezes RQ igual a 4 vezes 1. Agora o 3 está multiplicando, passa para o segundo membro da equação dividindo. Então a resistência equivalente ela é 4/3, ou seja, 1,33 ohms. Não é 3/4. 3/4 é 0, alguma coisa, certo? Aqui não, é 1,33. Vejam que são dois valores diferentes. Tá? Então, nós chegamos nesse valor, que a resistência equivalente vale 1,33 ohms. E vejam o seguinte esquema aqui. Nós temos aqui o circuito, que é o do exercício que eu estou mostrando agora, com o resistor de 2 ohms e o de 4 ohms. A resistência equivalente nada mais é que a resistência que nós calculamos, de 1,33 ohms, que equivale a esses dois resistores. É como se eu tirasse os dois resistores e colocasse esse resistor de 1,33 ohms. Eu plugasse este resistor neste ponto aqui e neste ponto aqui, e tirasse esses outros dois resistores, certo? Então esses dois circuitos são equivalentes, certo? Bem, gente, então vamos ver agora a associação em série. Lembrem, a associação em série é colocar botar aqui no caso um resistor embaixo do outro, conforme eu tinha mostrado aqui. Ó, aqui no caso está um do lado do outro, mas enfim, se nós olharmos na vertical, vamos ver um embaixo do outro. Nós plugamos só apenas uma extremidade de cada um na extremidade do outro. Então, aqui nós temos o resistor de 7 ohms e o de 9. E como calculamos a resistência equivalente da associação em série? Ora, aqui nós também não demonstraremos essa fórmula, mas é uma fórmula fácil de decorar. Se eles estão em série, nós simplesmente somamos as resistências. Ou seja, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Então, se eu tivesse um R3, eu plugaria na extremidade B e assim por diante. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B é como se nós trocássemos os resistores de 7 e 9 ohms e colocássemos um resistor com o valor aqui de 16 ohms. Da onde eu tirei 16? Da soma dos dois. 7 mais 9 é 16, que é a resistência equivalente. Bem, agora tem uma pergunta interessante que eu vou deixar aqui, que vai ser utilizada como motivação para a nossa terceira videoaula, que é a seguinte: se nós tivermos dois resistores aqui em paralelo, um de 2 ohms e um de 4 ohms, e nós tivermos uma pilha de 12 volts, qual será a corrente total que passa pelo circuito? Bom, então isso será respondido na terceira videoaula. Certo, gente? Um abraço a todos aí. Muito obrigado por assistirem o vídeo.